O tempo é um grande mestre que cura as feridas das derrotas temporárias, corrige as desigualdades e os erros do mundo. Com o tempo, nada é impossível. Primeira lição. O Mastermind. Querer é poder. Este é um curso sobre os fundamentos do triunfo. O triunfo é, em grande parte, uma questão de ajustamento do indivíduo ao ambiente da vida, sempre variado e em contínua transformação, num espírito de harmonia e equilíbrio. A harmonia é baseada na compreensão das forças que constituem o ambiente de cada um. Assim, este curso é, na realidade, um projeto, uma planta que pode conduzir diretamente ao triunfo, porque ajuda a pessoa que o segue a interpretar, compreender e tirar o máximo dessas forças que a rodeiam. Antes de iniciar o curso da Lei do Triunfo, o leitor precisa saber alguma coisa sobre a história deste curso. Precisa saber exatamente o que ele promete aos que o seguem até a assimilação completa das leis e dos princípios sobre os quais é baseado. Precisa conhecer tanto as suas limitações como as suas possibilidades, como auxílio na árdua luta por um lugar no mundo. Do ponto de vista de diversão, o curso da Lei do Triunfo não poderá, de certo, competir com algumas das publicações do gênero Snap Story, que estão à venda nas bancas de jornais. O curso foi criado e organizado para a pessoa de espírito sério, que dedica pelo menos parte do seu tempo a essa questão de vencer na vida. O autor não teve a intenção de competir com aqueles que escrevem apenas visando distrair o público. O seu objetivo ao organizar este curso foi duplo. Primeiro, ajudar o leitor a descobrir qual é a sua fraqueza. Em seguida, auxiliá-lo na criação de um plano definitivo para suplantar essa fraqueza. Os homens e as mulheres que alcançaram mais sucessos na vida tiveram que corrigir certos pontos fracos na sua personalidade antes de trilhar a estrada do triunfo. As mais destacadas dentre as fraquezas que se interpõem entre as pessoas e o triunfo são a cupidez, a violência, a inveja, a desconfiança, o espírito de vingança, o egoísmo, a tendência para colher onde não se semeou e o hábito de gastar mais do que se ganha. Todos esses inimigos comuns da humanidade e muitos outros que não foram aqui mencionados são tratados no curso da Lei do Triunfo de maneira que qualquer pessoa de inteligência mediana pode dominá-los sem grande dificuldade. É preciso saber logo de início que o curso da Lei do Triunfo já passou há muito pela fase experimental. Tem já a seu crédito um grande número de realizações dignas de análise e de estudo acurado. É preciso saber também que o curso foi examinado e aprovado por alguns dos espíritos mais práticos da atual geração. O curso da Lei do Triunfo foi primeiramente difundido na forma de conferências pronunciadas pelo autor praticamente em todas as cidades e em muitas das menores localidades dos Estados Unidos durante mais de 7 anos. Enquanto realizava essas conferências, o autor tinha auxiliares que observavam os auditórios com o propósito de interpretar a reação produzida e descobrir exatamente o efeito que as suas palavras tinham sobre o povo. Tal análise resultou em muitas transformações. A primeira grande vitória da filosofia da Lei do Triunfo foi alcançada quando o seu autor a empregou como base para um curso de treinamento de um grupo de 3.000 vendedores de ambos os sexos. Assim, tão grande grupo conseguiu ganhar mais de $1 milhão pelos serviços prestados num período de 6 meses aproximadamente. Os vendedores, quer particularmente, quer em grupo, que conseguiram êxito com o auxílio deste curso são muitos numerosos para que se possa mencioná-los nesta introdução, mas os benefícios alcançados por eles foram definitivos. A filosofia da Lei do Triunfo atraiu a atenção do falecido John R. Mellett, antigo editor do Daily News de Canton, Ohio, que se associou ao autor do curso e se preparava para deixar o seu posto no jornal quando foi assassinado a 16 de julho de 1926. Nenhum homem terá chance para desfrutar um triunfo permanente se não começar por olhar-se num espelho para descobrir a causa real de todos os seus erros. Napoleon Hill. O Sr. Mellett entrara em entendimento com o juiz Albert H. Gary, que era então presidente do Conselho da United States Steel Corporation, para oferecer o curso da Lei do Triunfo a todos os empregados da corporação, que custaria um total de $150 mil.
O plano não foi realizado devido à morte do juiz Gary, mas esse fato é suficiente para provar que o autor da Lei do Triunfo produziu um sólido plano de educação. O juiz Gary era um magistrado eminentemente preparado para julgar o valor de tal curso, e o fato de haver ele analisado a filosofia da Lei do Triunfo e de estar disposto a investir nessa empresa $150 mil é prova da veracidade de tudo o que foi dito em favor do curso. O leitor observará nesta introdução geral alguns termos técnicos que não lhe são de todo familiares. Não consinta, porém, que isso o perturbe. Não tente entendê-los logo à primeira lição. A introdução destina-se apenas a servir de base para as outras 15 lições do curso e deve ser lida como tal. Nesta introdução não se fará um exame do leitor, mas ele precisa lê-la várias vezes, pois obterá a cada leitura um pensamento ou uma ideia que passara despercebida na leitura anterior. Encontra-se aí a descrição de uma lei de psicologia recentemente descoberta e que é o alicerce de todas as realizações pessoais. A essa lei o autor deu o nome de Mastermind, o que significa um espírito que se desenvolve por meio da cooperação harmoniosa entre duas ou mais pessoas que se aliam com o objetivo de realizar uma determinada missão. Se você é um vendedor, poderá experimentar com proveito a lei do Mastermind no trabalho de todos os dias. Verificou-se que um grupo de 6 vendedores, usando a lei com toda a sua eficiência, conseguiu lucros fabulosos. Julga-se em geral que a apólice de seguro de vida é uma das coisas mais difíceis de vender. Entretanto, não deveria ser, pois se trata de uma necessidade indispensável, mas assim é. Apesar desse fato, alguns vendedores da Prudential Life Insurance Company, cujas vendas eram poucas, formaram um pequeno grupo com o propósito de fazer uma experiência com a Lei do Triunfo. Apesar desse fato, alguns vendedores da Prudential Life Insurance Company, cujas vendas eram poucas, formaram um pequeno grupo com o propósito de fazer uma experiência com a Lei do Triunfo. O resultado foi que cada vendedor conseguiu mais seguros durante os primeiros 3 meses da experiência do que durante todo o ano anterior. O que pode conseguir com o auxílio desse princípio qualquer grupo de vendedores inteligentes de apólices de seguro de vida que tenham aprendido a aplicar a lei do Mastermind, causará assombro até mesmo a pessoa mais otimista e imaginosa. O mesmo pode ser dito sobre pessoas que se dedicam à venda de mercadorias mais concretas do que apólices de seguro de vida. Tendo-se isso bem em mente, não será desarrazoado esperar que somente esta introdução poderá dar ao leitor uma compreensão suficiente da lei para transformar o curso inteiro de sua vida. É a personalidade dos empregados que determina o grau de sucesso que o negócio irá alcançar. Modifiquemos essa personalidade, tornando-a mais agradável, e os negócios florescerão. Em qualquer das grandes cidades dos Estados Unidos, é possível comprar artigos do mesmo gênero pelos mesmos preços em dezenas de estabelecimentos. Entretanto, sempre se encontrará uma loja que faz mais negócios do que as outras. A razão disso é que, à frente desse estabelecimento, há um homem ou homens que cuidam seriamente da personalidade dos seus empregados que vão entrar em contato com o público. O público tanto compra personalidades como mercadorias, e pode-se até mesmo perguntar se o povo não se deixa impressionar mais pela personalidade do vendedor do que pelos artigos que compra. O negócio de seguros de vida foi reduzido a bases tão científicas que o custo de um seguro não varia muito de uma companhia para outra. Entretanto, entre centenas de companhias de seguro, menos de 12 realizam o grosso dos negócios nos Estados Unidos. Por quê? É simplesmente uma questão de personalidade. 90% das pessoas que compram apólices nada conhecem sobre o sistema de seguros, e o que é mais extraordinário, parece que não se importam com isso. O que compram realmente é a personalidade agradável de algum agente, homem ou mulher, que saiba o quanto vale cultivar tal personalidade. O objetivo principal de cada um na vida é sucesso. O triunfo, tal como é estudado no curso da Lei do Triunfo, consiste na realização de um objetivo principal definido, sem violação dos direitos alheios. Seja qual for o nosso objetivo na vida, nós o conseguiremos com muito menos dificuldade depois que tivermos aprendido a desenvolver uma personalidade agradável e também a delicada arte de aliar-se com os outros para um determinado empreendimento,
sem os atritos e a inveja que levam milhões de pessoas à miséria, à necessidade e ao fracasso todos os anos. Com essa declaração de propósito do curso, o leitor poderá iniciar as lições com a impressão de que a sua personalidade está em vias de passar por uma transformação. Sem poder não se pode alcançar grandes triunfos na vida, e ninguém gozará de poder sem personalidade suficiente para influenciar pessoas à cooperação, num espírito de harmonia. Lição por lição, o resumo que vamos apresentar agora encerra o que se pode esperar obter com as 15 leis do triunfo. 1. Um objetivo principal definido. Ensinará a maneira de economizar os esforços desperdiçados pela maioria das pessoas que vivem eternamente procurando encontrar a sua verdadeira ocupação na vida. Essa lição mostrará como se pode abandonar para sempre as coisas vagas e fixar-se em qualquer objetivo definido e justo. 2. A confiança em si mesmo. Ajudará a dominar os 6 temores básicos que constituem um tormento para a vida de todas as pessoas. O medo da pobreza, o medo da doença, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém e o medo da morte. Ensinará a diferença entre o egoísmo e a verdadeira confiança em si, pois esta é baseada num conhecimento definitivo e útil. 3. O hábito de economizar. Ensinará a maneira de distribuir sistematicamente os rendimentos a fim de que seja possível acumular uma percentagem, formando-se assim uma das maiores fontes de poder individual que se conhece. Sem economizar não é possível vencer na vida. Não há exceção a essa regra, e ninguém poderá escapar a ela. 4. Iniciativa e liderança. Mostrarão de que maneira é possível tornar-se um líder em vez de um adepto em qualquer campo de atividade. Desenvolverão no indivíduo um instinto da liderança, que o levará pouco a pouco a gravitar no alto de todos os empreendimentos de que participar. 5. A imaginação. Estimulará o cérebro de tal forma que ele conceberá novas ideias para a realização do objetivo principal. Essa lição ensinará como erguer casas novas com pedras velhas, por assim dizer. Mostrará de que modo criar novas ideias com antigos e bem conhecidos conceitos e como empregar de uma nova maneira ideias antigas. Essa lição, por si só, equivale a um curso prático sobre vendas e é certo que será uma verdadeira mina de ouro para os que necessitam de conhecimentos. 6. O entusiasmo. Tornará possível infundir em todos aqueles com quem entramos em contato grande interesse por nós e por nossas ideias. O entusiasmo é a base de uma personalidade agradável. Precisamos ter tal personalidade para influenciar os outros a cooperar conosco. 7. Autocontrole. É a balança com a qual controlamos o nosso entusiasmo, dirigindo-o para onde desejarmos. Essa lição nos ensinará de maneira muito prática a nos tornarmos senhores do nosso destino e comandantes da nossa alma. 8. O hábito de produzir mais trabalho do que o que é pago. Uma das mais importantes lições do curso da Lei do Triunfo. Ensinará como tirar vantagens da lei do aumento de lucro, que nos assegurará um rendimento em dinheiro muito maior do que o trabalho feito. Ninguém se torna um verdadeiro líder em qualquer setor da vida sem adquirir o hábito de produzir mais e melhor trabalho do que aquele que lhe é pago. 9. Uma personalidade agradável. É a base sobre a qual devemos apoiar nossos esforços e, feito isso de maneira inteligente, encontrar-se-á facilidade para remover montanhas. Essa lição por si só tem feito dezenas de chefes de vendas. Tem desenvolvido líderes da noite para o dia. Ela nos ensinará a transformar nossa personalidade de modo que poderemos nos adaptar a qualquer ambiente ou a outra qualquer personalidade, de maneira tal que poderemos facilmente dominar. 10. Pensar com segurança. É uma das pedras fundamentais de todo o triunfo duradouro. Essa lição nos ensinará a distinguir os fatos da mera informação. Mostrará a maneira de organizar os fatos conhecidos em duas classes, os importantes e os sem importância.
Ensinará como determinar um fato importante e ainda a construir planos definitivos e execuíveis para a conquista de qualquer objetivo por meio dos fatos. 11. A concentração. Ensinará como focalizar a nossa atenção sobre um dado assunto até que tenhamos traçado planos práticos para dominar a questão. Ensinará a maneira de nos aliarmos aos outros, de modo a podermos fazer uso dos seus conhecimentos como um apoio para a execução dos nossos planos e objetivos. Adquiriremos também um conhecimento prático das forças que nos cercam e aprenderemos a empregar tais forças em favor dos nossos interesses. 12. A cooperação. Mostrará o valor do trabalho em conjunto em tudo o que fizermos. Essa lição ensina a maneira de aplicar a lei do Mastermind descrita na introdução e na segunda lição do curso. Mostrará também o meio de coordenar os nossos próprios esforços com os dos outros, de tal maneira que os atritos, o ciúme, a discórdia e a cupidez serão eliminados. Aprenderemos a fazer uso de tudo o que as outras pessoas aprenderam sobre o trabalho em que nos empenhamos. 13. Tirar proveito dos fracassos. Ensinará como fazer degraus decisivos dos erros e fracassos, passados e futuros. Mostrará a diferença entre fracasso e derrota temporária, diferença essa que é imensa e de grande importância. Ensinará de que maneira tirar proveito dos próprios fracassos e dos fracassos dos outros. 14. A tolerância. Ensinará como evitar os desastrosos efeitos dos preconceitos religiosos e raciais que significam derrota para milhões de pessoas que se deixam prender nas malhas de argumentos absurdos sobre tais assuntos, que envenenam seus espíritos e fecham a porta à razão e à investigação. Essa lição é a irmã gêmea da lição sobre pensar com segurança, pois ninguém pode pensar com acerto sem praticar a tolerância. A intolerância fecha o livro do conhecimento e escreve na capa: Finis, aprendi tudo. A intolerância torna inimigos aqueles que deveriam ser amigos, destrói a oportunidade e enche o espírito de dúvidas, desconfianças e preconceitos. 15. Praticando a regra de ouro. Ensinará a fazer uso dessa grande lei universal de conduta humana, de tal maneira que se poderá facilmente conseguir a cooperação de qualquer pessoa ou grupo de pessoas. Se tiver que caluniar alguém, não fale, escreva. Escreva na areia, bem perto das ondas. Napoleon Hill. A falta de compreensão da lei sobre a qual repousa a filosofia da regra de ouro é uma das principais causas do fracasso de milhões de pessoas que permanecem na miséria ou na pobreza durante toda a vida. Essa lição, entretanto, nada tem a ver com religião, sob qualquer forma, ou com sectarismo, como, aliás, qualquer outra das lições do curso sobre a lei do triunfo. Depois que o leitor tiver dominado as 15 leis, o que pode ser conseguido num período de 15 a 30 semanas, estará apto a desenvolver poder pessoal suficiente para assegurar a obtenção do seu objetivo principal definitivo. O propósito dessas 15 leis é desenvolver ou ajudar a organizar todo o conhecimento que o leitor possui e tudo o que adquirir para o futuro, de modo a permitir que tudo isso se transforme em força, em poder. Aquele que seguir as lições do curso da Lei do Triunfo deve ter sempre ao lado um caderno de notas, pois observará que durante a leitura começarão a surgir as ideias, bem como os meios de empregar essas leis em benefício dos seus interesses. O leitor deve também começar a transmitir as lições àqueles por quem mais se interessa, pois é fato bem conhecido que é ensinando que mais se aprende qualquer assunto. Aqueles que tiverem filhos e filhas ainda jovens poderão fixar tão indelevelmente as 15 leis do triunfo nos seus espíritos a ponto de transformar inteiramente o curso da sua vida. Os chefes de família encontrariam vantagem em seguir este curso com as esposas, e isso por motivos que se tornarão claros antes de terminada a leitura da introdução. O poder é um dos 3 objetivos básicos do esforço humano. Há 2 classes de poder: a que é desenvolvida através da coordenação de leis físicas naturais e a que nasce da organização e classificação do conhecimento. O poder que se origina do conhecimento organizado é o mais importante, porque dá ao homem um instrumento que ele pode transformar,
oferecendo-lhe nova direção, e por meio dele dominará até certo ponto a outra forma de poder. O objetivo deste curso é indicar o caminho que se pode trilhar com segurança para colher os fatos necessários à aquisição do conhecimento. Há 2 métodos principais de adquirir conhecimento, a saber, estudar, classificar e assimilar fatos que já tenham sido organizados por outras pessoas, colher, organizar e classificar por método próprio os fatos geralmente chamados de experiência pessoal. Essa lição trata principalmente dos modos de estudar os fatos e dados reunidos e classificados por outras pessoas. O grau de progresso conhecido por civilização é apenas a medida do conhecimento que a raça humana acumulou. Há 2 espécies de conhecimento, mental e físico. Entre os conhecimentos úteis que organizou, o homem catalogou os 92 elementos químicos ímpares que constituem todas as formas materiais no universo. Por meio de estudo, análise e medidas cuidadosas, o homem descobriu a grandeza do lado material do universo, representada pelos planetas, sóis e estrelas, alguns dos quais, segundo se sabe, são 10 milhões de vezes maiores que a pequenina Terra em que vivemos. Por outro lado, o homem descobriu a pequenez das formas físicas que constituem o universo, reduzindo os mesmos 92 elementos químicos a moléculas, átomos e, finalmente, a partícula mínima, o elétron. Um elétron não pode ser visto. É apenas um centro de forças consistindo num positivo ou num negativo. O elétron é o começo de tudo o que tem a natureza física. Moléculas, átomos e elétrons. Para compreender tanto o detalhe como a perspectiva do processo por meio do qual o nosso conhecimento é reunido, organizado e classificado, parece essencial para o leitor começar pelas menores e mais simples partículas da matéria física, pois estas são o ABC com que a natureza formou toda a estrutura da parte física do universo. A molécula consiste em átomos, que são pequenas partículas invisíveis de matéria, movendo-se continuamente com uma velocidade do relâmpago, exatamente de acordo com o mesmo princípio segundo o qual a Terra gira em torno do Sol. Essas pequenas partículas da matéria, conhecidas como átomos, que vivem nesse giro contínuo, são formadas de elétrons, que são as partículas mínimas da matéria física. Conforme já foi dito, o elétron nada mais é do que uma força de 2 espécies. O elétron é uniforme e apenas de uma classe, tamanho e natureza. Assim, num grão de areia ou numa gota de água, duplica-se todo o princípio sobre o qual opera o universo. Que maravilha! Que coisa estupenda! O leitor poderá ter uma pequena ideia da magnitude de tudo isso na próxima refeição que fizer, lembrando-se de que cada espécie de alimento que ingere, o prato que contém a comida, a toalha da mesa, a própria mesa, em última análise, nada mais são do que uma coleção de elétrons. No mundo da matéria física, quer contemplemos a maior estrela que cintila nos céus, quer o menor grão de areia encontrado na Terra, o objeto que observamos nada mais é que uma coleção organizada de moléculas, átomos e elétrons, girando um em torno do outro numa velocidade inconcebível. Cada partícula da matéria se acha num contínuo estado de movimento altamente agitado. Quase toda a matéria, entretanto, aparentemente não tem movimento. Não há matéria sólida. A mais rija peça de aço nada mais é do que uma massa organizada de moléculas, átomos e elétrons em movimento. Mais ainda, os elétrons numa peça de aço são da mesma natureza, animados da mesma média de velocidade que os elétrons do ouro, da prata, do bronze ou do estanho. As 92 formas físicas de matéria parecem ser diferentes umas das outras, e são diferentes porque são feitas de diferentes combinações de átomos, conquanto os elétrons nesses átomos sejam sempre os mesmos. Apenas alguns são positivos e outros são negativos, o que significa que alguns contêm uma carga positiva e outros uma carga negativa de eletrificação. Por meio da química, a matéria pode ser partida em átomos, que são em si mesmos imutáveis. Os 92 elementos são criados mediante as combinações e transformações das posições dos átomos. Para ilustrar o modus operandi da química, em virtude da qual se processa essa transformação da posição atômica, falemos em termos da ciência moderna. Acrescentando-se 4 elétrons, 2 positivos e 2 negativos, ao átomo de hidrogênio,
ter-se-á o elemento lítio. Retirando-se do átomo do lítio, composto de 3 elétrons positivos e 3 negativos, um elétron positivo e outro negativo, ter-se-á um átomo de hélio, composto de 2 elétrons positivos e 2 negativos. Nada tema se encontrar alguma oposição. Lembre-se de que o papagaio do êxito ergue-se geralmente contra o vento da adversidade, e não com ele. Assim, pode-se ver que os 92 elementos químicos do universo diferem uns dos outros apenas quanto ao número de elétrons que compõem os seus átomos, e quanto ao número e combinação desses átomos nas moléculas de cada elemento. Por exemplo, um átomo de mercúrio contém 80 cargas positivas nos seus núcleos e 80 negativas. Se o químico pudesse tirar 2 dos seus elétrons positivos, teria conseguido instantaneamente o metal conhecido como platina. Se fosse um pouco além e tirasse daí um elétron negativo, o átomo de mercúrio perderia então 2 elétrons positivos e um negativo. Isto é, uma carga positiva ao todo, consequentemente, conservaria 79 cargas positivas no núcleo e 79 negativas, transformando-se assim em ouro. A fórmula por meio da qual essa transformação pode ser produzida tem sido objeto de pesquisas diligentes da parte dos alquimistas de todas as eras e dos químicos de hoje. É fato bem conhecido de todo químico que literalmente dezenas de milhões de substâncias sintéticas podem ser compostas de 4 espécies de átomos: hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. As diferenças no número de elétrons nos átomos conferem-lhes diferentes qualitativas químicas, embora todos os átomos de qualquer elemento sejam quimicamente idênticos. As diferenças no número e na combinação desses átomos no espaço, em grupos de moléculas, constituem tanto as diferenças físicas como as químicas das substâncias, isto é, nos compostos. Substâncias inteiramente diversas são produzidas precisamente pelas combinações das mesmas espécies de átomos, mas em diferentes proporções. Tomemos de uma molécula de certas substâncias um simples átomo, e elas se transformarão de um composto necessário à vida e ao crescimento num veneno mortal. O fósforo é um elemento, e assim contém apenas uma espécie de átomo, mas o fósforo é às vezes amarelo, outras vezes vermelho, variando conforme a distribuição espacial dos átomos nas moléculas que o compõem. Pode-se afirmar que o átomo é a partícula universal com que a natureza constrói todas as formas da matéria, desde o grão de areia até a maior das estrelas que cintilam no espaço. O átomo é o material de construção da natureza, com o qual ela faz erguer um carvalho ou um pinheiro, uma rocha de pedra e areia ou de granito, um rato ou um elefante. Alguns dos maiores pensadores têm julgado que o mundo em que vivemos e toda a partícula material que nele existe tiveram início quando 2 átomos se ligaram um ao outro e durante centenas de milhões de anos de voo através do espaço, conservaram-se em contato, acumulando outros átomos, até que, passo a passo, a Terra se formou. Isso, acentuam eles, explicaria as diferentes camadas da substância terrestre, tais como as minas de carvão, os depósitos de ferro, de ouro, de prata, de cobre, etc. Achavam eles que a Terra girava no espaço e entrava em contato com várias espécies de nebulosas ou átomos, dos quais logo se apropriava, por meio da lei da atração magnética. Na composição da superfície da Terra, vê-se muita coisa que vem em apoio a essa teoria, embora não exista uma evidência positiva da sua veracidade. Essa breve referência aos fatos relacionados com as menores partículas da matéria será o ponto de partida para o nosso empreendimento, isto é, encontrar a maneira de desenvolver e aplicar a lei do poder. Já dissemos que toda matéria está em constante estado de vibração ou mobilidade, que a molécula é formada de partes móveis chamadas átomos, os quais, por sua vez, são formados de partículas que se movem com grande velocidade e que se chamam elétrons. O fluido que faz vibrar a matéria. Em cada partícula da matéria há um fluido invisível ou força que obriga os átomos a girar um em torno do outro, num ritmo inconcebível de velocidade. Esse fluido é uma forma de energia que nunca foi analisada. Assim, tem deixado perplexo o mundo científico.
Para muitos cientistas, o fluido é a mesma energia que chamamos eletricidade. Outros preferem chamá-lo de vibração. Alguns pesquisadores acreditam que a velocidade com que essa força, como quer que a chamemos, se movimenta, determina em grande parte a natureza do aspecto dos objetos físicos do universo. Uma quantidade de vibração dessa energia fluido é a causa do que conhecemos com o nome de som. O ouvido humano pode captar apenas o som que é produzido mediante cerca de 32.000 a 38.000 vibrações por segundo. Quando a média de vibrações vai além do que chamamos som, essas vibrações começam a se manifestar na forma de calor. O calor começa com cerca de 1.500.000 de vibrações por segundo. Quando se eleva ainda mais, a escala de vibrações começa a registrar-se sob a forma de luz. 3 milhões de vibrações por segundo criam uma luz violeta. Acima desse número, as vibrações produzem os raios ultravioleta, que são invisíveis a olho nu, e outras radiações invisíveis. E ainda mais alto na escala, num grau que não se conhece ainda, segundo parece, as vibrações criam a força que produz o pensamento humano. Acreditamos que a porção de fluido de cada vibração, da qual nascem todas as formas conhecidas de energia, é de natureza universal, que a porção de fluido do som é igual à porção de fluido da luz, sendo a diferença entre o som e a luz apenas uma diferença de quantidade de vibração, e ainda que a porção de fluido do pensamento seja exatamente a mesma que a do som, do calor e da luz, diferindo apenas no número de vibrações por segundo. Da mesma maneira que só há uma forma de matéria que compõe a Terra e todos os outros planetas, sóis e estrelas, o elétron, há apenas uma forma de energia fluido que leva toda a matéria a permanecer num estado constante e rápido de movimento. Ar e éter. O grande espaço entre o Sol, a Lua, as estrelas e outros planetas contém uma forma de energia que se chama éter. Acreditamos que a energia fluido, que mantém em movimento todas as partículas da matéria, seja o mesmo fluido universal conhecido por éter e que preenche todo o espaço. A uma certa distância da superfície da Terra, calculada por alguns em cerca de 8 quilômetros, existe o que se chama ar, substância gasosa composta de oxigênio e nitrogênio. O ar é o condutor das vibrações do som, mas não conduz a luz ou as vibrações mais altas, que são conduzidas pelo éter. Esse é o condutor de todas as vibrações, desde o som até o pensamento. O ar é uma substância localizada, cuja função principal é alimentar a vida de todos os animais e plantas com o oxigênio e o nitrogênio, sem o que nenhum ser vivo existiria. Perto do cimo das montanhas muito altas, o ar se torna muito rarefeito, porque contém muito pouco nitrogênio, razão pela qual a vida vegetal não pode existir ali. Por outro lado, a leveza do ar constatada nas grandes altitudes consiste sobretudo em oxigênio, e é por essa razão que as pessoas atacadas de tuberculose são enviadas para as montanhas. Aquele que produz um trabalho superior ao salário, em breve estará ganhando um salário maior do que o serviço prestado. A lei do aumento dos lucros cuidará disso. Mesmo o nosso resumo sobre moléculas, átomos, elétrons, ar, éter, etc., pode parecer leitura um tanto pesada, mas era indispensável, pois esta introdução desempenha papel essencial como base para a lição. Que o leitor não desanime se a descrição que acabamos de fazer não lhe tiver produzido os efeitos emocionantes de um conto, mas é preciso empenhar-se seriamente em encontrar as suas possibilidades e a maneira de organizá-las e aplicá-las. Para completar com êxito essa descoberta, é preciso combinar a determinação com a persistência e um desejo bem definido de reunir e organizar conhecimentos. Em apoio às nossas teorias concernentes à vibração, transcrevemos as palavras do falecido Dr. Alexander Graham Bell, inventor do telefone e uma das mais reputadas autoridades sobre o assunto. Suponhamos que alguém tenha o poder de fazer uma barra de ferro vibrar com uma frequência determinada num quarto escuro. A princípio, quando a vibração for ainda vagarosa, seus movimentos serão indicados apenas por um dos 5 sentidos, o tato. Logo que as vibrações aumentarem, emitirão um som baixo, e então já apelam para 2 dos sentidos,
o tato e a audição. Com cerca de 32.000 vibrações por segundo, o som tornar-se-á bem alto e agudo, mas com 40.000 vibrações será quase imperceptível, e os movimentos da barra de ferro não serão mais percebidos pelo tato. Deixam de ser percebidos pelos sentidos humanos. Deste ponto, a aproximadamente 1.500.000 vibrações por segundo, não temos nenhum sentido capaz de apreciar qualquer efeito das mesmas. Depois de alcançada essa fase, o movimento é indicado primeiro pela sensação da temperatura, e então, quando a barra de ferro se torna rubra, impressiona a visão. Acima teremos os raios ultravioleta e outras radiações invisíveis, algumas das quais podem ser percebidas por meio de aparelhos e empregadas por nós. Ocorreu-me que deve haver muito a aprender sobre o efeito dessas vibrações no grande abismo onde os sentidos humanos não são capazes de ouvir, ver ou sentir movimentos. O poder de enviar mensagens pelo telégrafo sem fio, por meio das vibrações do éter, põe uma ponte sobre o abismo, mas esse é tão grande que há muita coisa por fazer. É preciso fabricar máquinas que forneçam praticamente novos sentidos, como fazem os instrumentos da telegrafia sem fio. Poder-se-á afirmar, ao se refletir sobre esse grande abismo, que não existem muitas formas de vibração que podem dar resultados tão maravilhosos ou até mesmo mais do que as ondas do rádio. Parece-me que nesse abismo jazem as vibrações que julgamos abandonadas pelos nossos cérebros e células nervosas quando pensamos. Mas então, novamente, elas poderiam elevar-se na escala além das vibrações que produzem os raios ultravioleta. Precisamos de um fio para transmitir essas vibrações? Não passarão elas através do éter sem qualquer fio, exatamente como fazem as ondas hertzianas? Como serão elas percebidas pelo receptor? Ouvirá ele uma série de sinais ou sentirá que os pensamentos de outros homens penetraram no seu cérebro? Podemos condescender com algumas especulações baseadas no que conhecemos sobre as ondas do telégrafo sem fio, que são, como já tivemos ocasião de dizer, tudo o que podemos reconhecer de uma vasta série de vibrações que teoricamente devem existir. Se as ondas do pensamento são iguais às ondas do rádio, elas devem passar do cérebro e fluir infinitamente em torno do mundo e do universo. O corpo, o crânio e outros obstáculos sólidos não constituiriam embaraços à sua passagem, pois elas passam através do éter que rodeia as moléculas de todas as substâncias, por sólidas ou densas que sejam. Pode-se perguntar se não haveria constante interferência e confusão se os pensamentos dos outros fluíssem através do nosso cérebro e estabelecessem nele pensamentos que não se originaram em nós? Como é que podemos saber se não interferem nesse mesmo instante com os nossos? Tenho notado muitos fenômenos de perturbações de espírito que nunca me foram possíveis explicar. Por exemplo, será a inspiração ou o desânimo que um orador sente ao dirigir-se ao público? Tenho experimentado isso várias vezes e nunca pude definir exatamente as causas físicas desse fato. Muitas descobertas científicas recentes, na minha opinião, anunciam o dia não distante, talvez, em que os homens lerão os pensamentos uns dos outros, em que os pensamentos serão enviados diretamente de cérebro a cérebro, sem intervenção da palavra, da escrita ou de qualquer dos atuais meios de comunicação. Não será desarrazoado antever uma época em que veremos sem olhos, ouviremos sem ouvidos e falaremos sem língua. Em suma, a hipótese de que um espírito pode comunicar-se diretamente com o outro se apoia na teoria segundo a qual o pensamento, ou força vital, é uma forma de perturbação elétrica, que pode ser captada por indução e transmitida à distância através de um fio ou simplesmente através do éter, como no caso das ondas do telégrafo sem fio. Muitas analogias sugerem que o pensamento tem a mesma natureza de um distúrbio elétrico. Um nervo, que é da mesma substância do cérebro, é excelente condutor da corrente elétrica. A primeira vez que passamos uma corrente elétrica pelos nervos de um morto, ficamos estarrecidos ao vê-lo levantar-se e mover-se. Os nervos eletrificados produziam a contração dos músculos como acontece em vida. Parecem agir sobre os músculos como a corrente elétrica age sobre um eletromagneto. A corrente magnetiza uma barra de ferro colocada em ângulo reto com a mesma, e os nervos produzem, através da corrente intangível da força vital que os percorre,
a contração das fibras musculares que são dispostas em ângulo reto com eles. Seria possível citar muitas razões mostrando como o pensamento e a força vital podem ser considerados como sendo da mesma natureza que a eletricidade. Sustenta-se que a corrente elétrica é uma onda do éter em movimento, uma onda do éter. Essa substância hipotética que enche todos os espaços e cerca todas as substâncias. Acreditamos que deve haver éter, pois sem ele a corrente elétrica não poderia passar pelo vácuo ou a luz do Sol através do espaço. É razoável acreditar que apenas uma onda semelhante em movimento possa produzir os fenômenos do pensamento e da força vital. Podemos afirmar que as células do cérebro agem como uma bateria e que a corrente produzida corre através dos nervos. Mas isso terminará aí? Não passará além do corpo em ondas que fluem em torno do mundo, imperceptíveis aos nossos sentidos, do mesmo modo que as ondas do telégrafo sem fio passaram despercebidas antes que Hertz e outros descobrissem sua existência? Cada cérebro é, ao mesmo tempo, uma estação transmissora e receptora. Temos provado inúmeras vezes, para nossa própria satisfação pelo menos, que todo cérebro humano é, ao mesmo tempo, uma estação transmissora e receptora para as vibrações da frequência do pensamento. Se essa teoria se tornar uma realidade, e se for possível estabelecer métodos adequados de controle, imagine-se a importância que isso terá para o trabalho de reunir, classificar e organizar conhecimentos. A simples ideia de tal possibilidade faz vacilar o nosso espírito. Thomas Paine foi um dos maiores espíritos do período revolucionário americano. A ele, talvez mais que a qualquer outro, devemos o início e o resultado feliz da Revolução, pois foi o seu espírito elevado que ajudou tanto a redigir a Declaração da Independência como a convencer os signatários do documento a traduzi-lo em termos de realidade. Falando sobre a origem desse grande depósito de conhecimento, Paine assim o descreveu. Quem quer que tenha feito observações sobre o estado do progresso do espírito humano, estudando o seu próprio espírito, não pode deixar de ter notado que existem duas classes distintas de pensamentos. Os que produzimos em nós mesmos, por meio da reflexão e do ato de pensar, e os que se esgueiram no nosso cérebro por conta própria. Adotei sempre a regra de tratar com civilidade esses visitantes voluntários, tendo o cuidado de examiná-los tanto quanto possível para ver se mereciam ser cultivados. E é com esses pensamentos que tenho adquirido quase todo o conhecimento que possuo. Quanto à instrução adquirida por todos os que frequentam escolas, serve apenas como um pequeno capital para colocar um indivíduo em condições de aprender por si mesmo daí em diante. Afinal de contas, toda pessoa que tem instrução é sempre o seu próprio professor. Isso pela simples razão de que os princípios não podem ser aprendidos de cor. O seu lugar de residência, no espírito, é a compreensão, e eles nunca são tão duradouros como quando começam por concepção. Nas palavras de Paine, que acabamos de transcrever, o grande patriota e filósofo americano referiu-se a uma experiência que, num momento ou noutro, é a experiência de todos nós. Existirá alguém tão infeliz a ponto de não ter tido evidências positivas de que os pensamentos, até mesmo ideias completas, surgem no cérebro vindo de fontes externas? Cada fracasso é uma bênção disfarçada, pois nos dá sempre uma lição que de outra maneira talvez nunca aprendêssemos. Quase todos os fracassos são apenas derrotas temporárias. Que meio de condução existiria para tais visitantes, a não ser o éter, que preenche o espaço sem limites do universo? É ele o meio de condução para todas as formas de vibração que conhecemos, tais como o som, a luz e o calor. Por que motivo não seria também o meio de transmitir a vibração do pensamento? Cada espírito ou cérebro está diretamente ligado a outros espíritos por meio do éter. Cada pensamento emitido por um cérebro é imediatamente apanhado e interpretado por todos os outros que estão em contato com o cérebro transmissor. Temos tanta certeza disso como estamos certos de que a fórmula química H2O produz a água. A possibilidade de que o éter se torne o condutor dos pensamentos de cérebro a cérebro não é ainda a mais assombrosa das suas realizações. Acreditamos que toda vibração de pensamento emitida por qualquer cérebro e apanhada pelo éter é mantida em movimento,
em ondas cuja extensão corresponde à extensão da energia empregada na sua transmissão. Que essas vibrações permanecem em movimento contínuo, que são uma das fontes das quais os pensamentos podem despontar no cérebro de que emanam, caso o outro cérebro esteja em contato constante e direto, através do éter, com o cérebro que transmitiu a vibração do pensamento. Desse modo, veremos, se essa teoria for um fato, que espaço sem limites do universo é e continuará a ser uma biblioteca mental, na qual podem ser encontrados todos os pensamentos transmitidos pela humanidade. Lançamos aqui os alicerces para uma das mais importantes hipóteses enumeradas na lição sobre a confiança em si mesmo, fato que o estudante deve ter em mente quando se aproximar dessa lição. É uma lição sobre o conhecimento organizado. A maioria do conhecimento útil de que a raça humana se tornou herdeira foi cuidadosamente preservada e sinceramente anotada na Bíblia da Natureza. Voltando às páginas dessa Bíblia inalterável, o homem lê a história da terrível luta que permitiu o crescimento da civilização da nossa época. As páginas dessa Bíblia são formadas de elementos físicos que constituem a Terra e os outros planetas, e do éter, que preenche todos os espaços. Crer em heroísmo é fazer heróis, diz Raleigh. Voltando às pinturas rupestres ocultas na superfície da Terra, o homem encontrou ossos, esqueletos, pegadas e outros sinais indiscutíveis da história da vida animal, que a natureza ali semeou para esclarecê-lo e guiá-lo em períodos de tempo de incrível duração. As grandes páginas de pedra da Bíblia da Natureza, encontradas na Terra, e as páginas sem fim da Bíblia constituída pelo éter, que registrou todo o pensamento humano no passado, constituem uma fonte autêntica de comunicação entre o Criador e o homem. Essa Bíblia foi iniciada antes de o homem atingir a fase do pensamento, ou mesmo antes de ter ele alcançado o grau de desenvolvimento da ameba, animal unicelular. Não há poder humano capaz de alterar essa Bíblia. Além disso, ela conta sua história não em línguas antigas e mortas, ou em hieróglifos de raças semi-selvagens, mas numa linguagem universal, que pode ser lida por todos. A Bíblia da Natureza, de onde tiramos todos os conhecimentos que vale a pena possuir, não pode ser alterada por nenhum homem. A descoberta mais extraordinária feita pelo homem foi a do princípio do rádio, que opera com o auxílio do éter, essa parte importante da Bíblia da Natureza. Imaginemos o éter recolhendo a vibração ordinária do som e transformando-a de audiofrequência em radiofrequência e conduzindo-a para uma estação receptora sintonizada e fazendo-a voltar à sua primeira forma de audiofrequência, tudo isso em 1 segundo apenas. Não é de surpreender que tal força possa colher a vibração do pensamento e conservar essa vibração em movimento contínuo. O fato já estabelecido e muito conhecido da transmissão instantânea do som através do éter, por meio dos modernos aparelhos de rádio, faz passar do possível para o provável a teoria da transmissão do pensamento de um cérebro para outro. O Mastermind. Vamos agora dar mais um passo com a descrição dos meios e modos pelos quais o indivíduo pode reunir, classificar e organizar conhecimento útil por meio de uma aliança harmoniosa de 2 ou mais espíritos, da qual nasce o Mastermind. O termo Mastermind é abstrato e não tem equivalente no campo dos fatos conhecidos, exceto para um pequeno número de pessoas que já realizaram cuidadosos estudos acerca do efeito exercido por um espírito sobre outros. Fizemos pesquisas em todos os livros e ensaios que pudemos conseguir sobre o assunto e não encontramos sequer a menor referência ao princípio aqui descrito com o nome de Mastermind. O termo nos atraiu a atenção pela primeira vez durante uma entrevista com Andrew Carnegie, conforme dissemos na segunda lição. A química mental. Acreditamos que a mente é formada pelo mesmo fluido universal, a mesma energia que constitui o éter que preenche o universo. É fato já bem conhecido, tanto dos leigos como dos homens que se dedicam às investigações científicas, que certas mentes se chocam quando entram em contato com outras, ao passo que algumas mostram grande afinidade entre si. Entre os dois extremos do antagonismo e da afinidade naturais, nascendo do contato mental, há uma grande possibilidade para as várias reações de um cérebro ao outro. Há casos em que um espírito se adapta tão bem a outro que o amor à primeira vista é o resultado inevitável do contato.
haverá quem não tenha tido uma experiência assim? Em outros casos, há um tal antagonismo que o aborrecimento mútuo se mostra claramente logo ao primeiro encontro. Isso acontece sem que as pessoas em questão tenham trocado uma só palavra e sem qualquer indício das causas que habitualmente agem como estímulo para o amor e o ódio. É inteiramente provável que a mente seja formada de um fluido, ou substância, ou energia, como quer que a chamemos, semelhante ao éter. Quando duas mentes se aproximam a ponto de haver contato, a fusão das unidades desse material mental, chamemos assim os elétrons do éter, produz uma reação química. Iniciam-se as vibrações que afetam os dois indivíduos, quer agradável, quer desagradavelmente. O efeito de tal contato é evidente até para o observador mais desprevenido. Todo efeito deve ter uma causa. Haverá coisa mais razoável do que suspeitar que a causa da transformação da atitude mental entre dois cérebros que acabaram de entrar em contato não seja outra senão a alteração dos elétrons ou unidades de cada mente, no seu processo diverso de combinação, no novo campo criado pelo contato? Com o objetivo de estabelecer uma sólida base para essa lição, nos aproximamos bastante do êxito ao admitirmos que o encontro, o contato de duas mentes, produz, em ambas, efeito evidente, ou um estado de espírito muito diferente do que havia antes. Conquanto isso fosse desejável, não é essencial saber qual é a causa dessa reação de mente para mente. Que essa reação se produz em todos os casos é fato conhecido, que nos dá um ponto de partida para podermos demonstrar o significado do termo mastermind. Pode-se criar um mastermind por meio da fusão de duas ou mais mentes num estado de perfeita harmonia. Com essa fusão harmoniosa, a química mental cria uma terceira mente, que todas as outras mentes podem fazer sua e empregar. Esse mastermind permanecerá disponível enquanto exista a aliança amigável e harmoniosa entre os indivíduos que concorreram para sua formação. Desintegrar-se-á, desaparecendo sem deixar vestígio, no momento em que cessar a aliança. O princípio da química mental é a base e a causa de todos os casos de almas irmãs e eterno triângulo, muitos dos quais, infelizmente, acabam nos processos de divórcio, provocando o ridículo que se origina da ignorância e da falta de educação, que dessa maneira fabrica escândalo com uma das maiores leis da natureza. Sabe-se em todo um mundo civilizado que os 2 ou 3 primeiros anos de vida em comum, no casamento, são sempre marcados por muitos desentendimentos, de natureza mais ou menos mesquinha. São os anos de ajustamento. Se o casamento resistir a esses desentendimentos, tem todas as probabilidades de se tornar uma aliança permanente. Isso é fato reconhecido por todos os casais. Mais uma vez, vemos o efeito sem compreendermos a causa. Embora existam outras causas que contribuam para isso, em conjunto, a falta de harmonia durante os primeiros anos de casamento é devida à lentidão da química mental para se fundir harmoniosamente. Em outras palavras, os elétrons ou unidades de energia que chamamos de mente, muitas vezes não são amistosos ou antagonistas em extremo logo no primeiro contato, mas pela constante associação, gradativamente, se adaptam harmoniosamente, exceto em casos raros, onde a associação teve um efeito oposto, gerando uma franca hostilidade entre essas unidades. É fato bem conhecido de todos que depois de viverem juntos alguns anos, um homem e uma mulher se tornam indispensáveis um ao outro, mesmo quando não existe entre os dois o mais leve resquício desse estado de espírito chamado amor. Além disso, essa associação e as relações sexuais não somente desenvolvem uma afinidade natural entre os dois espíritos, como também levam até mesmo os dois indivíduos a adquirir uma expressão semelhante de feições e a se parecer em muitas outras coisas. Um analista competente que penetre num grupo de estranhos onde se encontrem casais, sendo apresentado a um dos homens presentes, pode facilmente apontar a esposa desse. A expressão dos olhos, as linhas do rosto e o tom da voz dos dois cônjuges, tudo isso se torna bem semelhante depois de muitos anos de casamento. Tão marcado é o efeito da química mental humana que qualquer orador experimentado pode, com rapidez, interpretar o modo como o auditório recebe as suas palavras.
O antagonismo de um só espírito entre 1000 pessoas pode ser prontamente captado pelo orador que sabe sentir e registrar os seus efeitos. Além disso, o orador pode fazer essas interpretações sem observar a expressão fisionômica dos que o ouvem ou ser, de qualquer maneira, influenciado por ela. Dessa maneira, um auditório pode fazer um orador elevar-se aos píncaros da eloquência ou levá-lo ao fracasso, sem dizer uma palavra, sem dar a menor demonstração de satisfação ou de desagrado por meio dos traços fisionômicos. Todo vendedor experimentado conhece o momento psicológico de fechar um negócio, não pelo que diz o cliente em perspectiva, mas interpretando e sentindo os efeitos da sua química mental. As palavras muitas vezes escondem as intenções dos que as pronunciam, mas uma interpretação correta da química mental não deixa saída para tal possibilidade. Todos os vendedores hábeis sabem muito bem que a maioria dos compradores tem por hábito apresentar uma atitude negativa até o momento de efetuar a compra. Se você não acredita em cooperação, veja o que acontece com um vagão que perde uma roda. Não há um advogado que não desenvolva um sexto sentido, que torna possível para ele abrir o caminho através das palavras de uma testemunha inteligente que esteja mentindo e interpretar por meio da química mental o seu verdadeiro pensamento. Muitos advogados têm desenvolvido essa habilidade sem saber de onde ela se origina. Possuem a técnica sem a compreender cientificamente. O mesmo tem acontecido com vários vendedores. O indivíduo dotado da arte de interpretar corretamente a química mental dos outros pode, para se falar figuradamente, entrar pela porta principal da mansão de um dado espírito e despreocupadamente explorá-la toda, tomando nota de todos os detalhes, saindo em seguida com uma fotografia completa do interior do edifício, sem que o proprietário tivesse conhecimento de que recebia uma visita. Observar-se-á na lição sobre pensar com segurança que a esse princípio pode ser dado um emprego muito prático, relacionado com o princípio da química mental. Mas ele é citado apenas como uma aproximação para os princípios de maior importância contidos nessa lição. Dissemos já o bastante para a apresentação do princípio da química mental, e para provar, com o auxílio das experiências cotidianas do próprio leitor interessado e das observações acidentais, que no momento em que duas mentes se aproximam uma da outra, tem lugar uma transformação mental digna de nota, registrando-se algumas vezes sob a forma de antagonismo e outras sob a forma de amizade. Toda mente possui o que se poderia chamar de campo elétrico. A natureza desse campo varia de acordo com o humor da mente e com a natureza da química mental que produz o campo elétrico a que nos referimos. Acreditamos que a condição normal ou natural da química mental de qualquer indivíduo é o resultado da sua herança física mais a natureza dos pensamentos que dominaram o seu espírito, que cada mente está em contínua transformação, a tal ponto que a filosofia particular da pessoa e os seus modos de pensar modificam sua química mental. É nossa crença que esses princípios são verdadeiros, que qualquer pessoa pode voluntariamente modificar sua química mental, a ponto de atrair ou repelir todos aqueles com que entra em contato. Isso é fato conhecido. Em outras palavras, qualquer pessoa pode assumir uma atitude mental capaz de atrair e agradar, ou, pelo contrário, de gerar antagonismo, e isso sem o auxílio das palavras, da expressão do rosto ou de qualquer movimento ou gesto. Volte-se agora à definição do Mastermind. Uma mente que nasce da fusão e coordenação de duas ou mais mentes, num espírito de perfeita harmonia, e se aprenderá o significado completo da palavra harmonia. Dois espíritos não se fundem nem podem ser coordenados a menos que esteja presente o elemento da perfeita harmonia, pois nele repousa o segredo do triunfo ou do fracasso de todas as uniões, quer no campo comercial, quer no social. Todos os gerentes de casas comerciais, todos os comandantes militares, todos os dirigentes, em suma, em qualquer setor da vida, compreendem a necessidade imperiosa do que os franceses chamam de esprit de corps, espírito de compreensão comum e de cooperação em busca do êxito. Esse espírito de harmonia e de propósito em conjunto é obtido pela disciplina, voluntária ou forçada, de tal modo que as mentes se fundem num novo espírito, que decidimos chamar de Mastermind,
o que significa que a química mental é modificada a tal ponto que todas as mentes se fundem e funcionam como uma só. Os métodos por meio dos quais esse processo de fusão se verifica são tão numerosos como os indivíduos empenhados nas várias formas de liderança. Cada líder tem o seu método próprio de coordenar o espírito dos seguidores. Um empregará a força, outro preferirá a persuasão. Este agirá com a ameaça dos castigos, ao passo que outro prometerá recompensas, a fim de reduzir as mentes dos indivíduos de um dado grupo de pessoas a ponto de poderem ser fundidas. O leitor não precisará estudar a fundo a história da diplomacia, da política, do comércio ou das finanças para descobrir a técnica empregada pelos dirigentes nesses diversos campos para o processo de fusão dos espíritos a fim de formar um espírito de massa. Todos os chefes realmente poderosos foram providos pela natureza de uma combinação de química mental favorável como um núcleo de atração para outros espíritos. Napoleão foi um exemplo notável de homem dotado de uma espécie de espírito magnético, com uma tendência decidida para atrair todos os espíritos com os quais entrava em contato. Os seus soldados o seguiam certos de que se encaminhavam para a morte, sem vacilar. Isso devido à natureza da sua personalidade, que impelia ou atraía, e essa personalidade nada mais era do que a sua química mental. Nenhum grupo de espíritos pode ser fundido num mastermind se um dos indivíduos desse grupo possuir um desses espíritos negativos que tudo repele. Mentes negativas e positivas não se podem fundir no espírito que descrevemos aqui como mastermind. A ignorância desse fato tem levado ao fracasso muitas pessoas que de outra maneira seriam hábeis dirigentes. Qualquer líder capaz, que compreenda o princípio da química mental, pode conseguir uma associação mental provisória com qualquer grupo de pessoas, formando assim um espírito de massa, mas essa unidade se desintegrará logo que o chefe se afastar do grupo. As mais prósperas companhias de seguro de vida, bem como outras firmas importantes, convocam seus vendedores para uma ou mais reuniões todas as semanas. Com que objetivo? Com o objetivo de fundir todas as opiniões no mastermind, que durante alguns dias servirá de estímulo para cada mente em particular. De modo geral, é certo que os líderes de tais grupos são inconscientes do que se passa em tais sessões, chamadas habitualmente de reuniões para apimentar. O programa dessas reuniões consiste em conferências pronunciadas pelo chefe e outros membros do grupo e esporadicamente de alguém de fora. Mas enquanto isso, os espíritos dos presentes estão num contato constante, fazendo uma interessante troca de energias. O cérebro humano pode ser comparado a uma bateria elétrica que, quando se torna exausta, faz a pessoa ficar desanimada e sem energia. Haverá quem não tenha experimentado isso? Quando está nesse estado de esgotamento, o cérebro humano precisa ser restaurado, e isso se faz através do contato com um espírito, ou espírito mais vitalizado. Os grandes líderes reconhecem a necessidade desse processo de recarregar, e ainda mais, sabem como conseguir tal resultado. Esse conhecimento é a característica principal que distingue um chefe de um adepto. É uma felicidade saber conservar o cérebro vitalizado por meio de contatos periódicos com espíritos mais vigorosos. O contato sexual é um dos mais eficientes estímulos nesse processo de revitalização do cérebro, contanto que seja realizado de maneira inteligente entre um homem e uma mulher que sintam uma afeição real um pelo outro. Qualquer outra espécie de relação sexual tem uma característica desvitalizadora mental. Qualquer psicólogo competente pode recarregar um cérebro em poucos minutos. Antes de passarmos dessa breve referência sobre o contato sexual como um meio de revitalizar um cérebro esgotado, parece oportuno chamar a atenção para o fato de todos os grandes líderes, em todos os setores da vida em que tenham surgido, terem sido e serem pessoas de natureza altamente sexual. A palavra sexo não é uma palavra indecente e está em todos os dicionários. Entre os médicos mais bem informados e outros profissionais empenhados na defesa da saúde, há crescente tendência para aceitar a teoria de que todas as doenças começam quando o cérebro do indivíduo está em estado de esgotamento.
Em outras palavras, é fato bem conhecido que quem possui um cérebro inteiramente são e vitalizado está praticamente imunizado contra todas as formas de doença. Todo médico inteligente sabe que a natureza ou a mente curam doenças todas as vezes que a cura é possível. Os remédios, a fé, os passes, a quiropatia, a osteopatia e todos esses estimulantes nada mais são do que artifícios para auxiliar a natureza, ou, falando mais propriamente, simples meios de pôr em ação a química mental com o fim de reajustar as células e tecidos do corpo, de revitalizar o cérebro e fazer assim com que a máquina humana funcione normalmente. O profissional mais ortodoxo admitirá a verdade dessa afirmativa. Quais, então, poderão ser as possibilidades dos futuros desenvolvimentos no campo da química mental? Empregando o princípio da fusão harmoniosa das mentes, é possível gozar de uma saúde perfeita. Com o auxílio desse mesmo princípio, pode-se desenvolver uma força suficiente para resolver o problema econômico, que é o problema de todas as pessoas. Podemos julgar das possibilidades da química mental por meio de um estudo das suas realizações passadas, sem esquecer o fato de que todas essas realizações têm sido em grande parte resultado de descobertas acidentais e da possibilidade de agrupamentos de mentes. Aproxima-se o tempo em que o professorado das universidades ensinará a química mental, como ensina agora outras matérias. Enquanto isso, as pesquisas e experiências abrem perspectivas para os estudiosos do assunto. A coragem é o exército que defende a alma, que a conserva livre da conquista, da pilhagem e da escravidão. Henry Van Dyke. Química mental e poder econômico. Que a química mental pode ser propriamente aplicada aos negócios cotidianos do mundo comercial e econômico é um fato demonstrável. Através da fusão de duas ou mais mentes, num espírito de perfeita harmonia, o princípio da química mental pode ser organizado de modo a desenvolver poder suficiente para tornar possíveis aos indivíduos cujas mentes estejam associadas realizações verdadeiramente extraordinárias. O poder é a força com a qual o homem consegue êxito em qualquer empreendimento, e esse poder, em quantidade ilimitada, pode ser alcançado por qualquer grupo de pessoas de ambos os sexos que tenham o dom de saber como integrar a sua personalidade e os seus interesses pessoais imediatos por meio da fusão ou associação das suas mentes num espírito de perfeita harmonia. Observe-se, procurando tirar proveito disso, a frequência com que a palavra harmonia aparece nesta introdução. Onde não existe a perfeita harmonia, não pode haver desenvolvimento de associação mental. As unidades mentais de um indivíduo jamais se fundirão com as unidades mentais de outro indivíduo, senão depois que as duas mentes forem despertadas e aquecidas pelo espírito da perfeita harmonia de propósitos. Desde o instante em que duas mentes trilham estradas diferentes de interesse, as unidades mentais de cada indivíduo operam separadamente, desintegrando-se o terceiro elemento, conhecido como Mastermind, que nasceu e cresceu dessa aliança amistosa ou harmoniosa. Estudemos agora alguns homens bem conhecidos que acumularam grande poder e também grandes fortunas por meio da aplicação da química mental. Comecemos por 3 homens, célebres pelas realizações que conseguiram nos seus respectivos campos de ação econômico, comercial e profissional. São eles Henry Ford, Thomas Alva Edison e Harvey S. Firestone. Dos 3, Henry Ford é o mais poderoso quanto ao poder econômico e financeiro. Muitos que o têm estudado julgam-no o homem mais poderoso dos que já viveram. Tanto quanto se sabe, é ele o único homem que existe ou já existiu, em todos os tempos, com poder suficiente para frustrar o truste do dinheiro nos Estados Unidos. Ford juntou milhões de dólares com muita facilidade, como uma criança enche seu baldezinho de areia quando brinca na praia. Os que estão bem informados a esse respeito dizem que se ele tivesse necessidade poderia enviar pedidos de dinheiro, reunir $1 bilhão e fazer uso dele dentro de uma semana. Ninguém dentre os que conhecem as realizações de Ford pode duvidar disso. Todos os que o conhecem sabem muito bem que ele o faria com a mesma facilidade com que a média dos homens paga o aluguel de casa todos os meses.
podia obter aquela soma colossal, se tivesse necessidade, por meio da aplicação inteligente dos princípios sobre os quais é baseado este curso. Quando os automóveis Ford ainda estavam no processo de aperfeiçoamento, em 1927, ele recebeu, segundo se sabe, encomendas de mais de 375 mil carros com pagamento adiantado em dinheiro. Calculando-se o preço de $600 por automóvel, isso importaria em 225 milhões de dólares. Ele recebeu essa quantia nababesca antes de entregar um só carro, a tal ponto chega a confiança na sua habilidade. Edison era, como todos sabem, filósofo, cientista e inventor. Foi talvez o mais profundo estudante da Bíblia, mas um estudante da Bíblia da natureza, e não das miríades de Bíblias feitas pelo homem. Tinha um conhecimento tão profundo da natureza que chegou a dominar e combinar, para o bem da humanidade, mais leis naturais do que qualquer outro homem no mundo inteiro. Foi ele quem conseguiu juntar uma ponta de agulha e uma peça de cera, de tal modo que a vibração da voz humana pôde ser gravada e reproduzida nas modernas vitrolas. Do mesmo modo que conseguiu gravar e reproduzir a voz humana em discos, Edison talvez ainda realizasse a captação e interpretação corretas das vibrações do pensamento que palpitam no éter do universo. Foi ele quem primeiro dominou a centelha, transformando-a em luz para o uso do homem por meio da lâmpada elétrica. Foi Edison quem deu ao mundo o cinema. Esses são apenas alguns dos seus feitos notáveis, milagres modernos que realizou, não por meio de truques, sob qualquer pretenso poder sobre-humano, mas sim no meio da luz clara da ciência. Esses milagres ultrapassam a todos os narrados nos livros de ficção. Firestone é o espírito que movimenta a grande indústria de pneumáticos Firestone, em Akron, Ohio. Suas realizações industriais são muito conhecidas em toda parte onde haja automóveis, para que seja necessário fazer aqui qualquer comentário especial a respeito. Esses três homens começaram sua vida comercial e profissional sem nenhum capital e com muito pouco tempo de escola, isto é, com muito pouco do que se chama habitualmente educação. Os três são hoje muito bem educados, muito ricos e poderosíssimos. Pesquisemos agora a fonte, a origem da sua opulência e do seu poder. Desse modo, não cuidaremos apenas do efeito. O verdadeiro filósofo deseja compreender a causa de um dado efeito. Sabe-se geralmente que Ford, Edison e Firestone são amigos há longos anos e que antigamente tinham por hábito ir para o campo uma vez por ano para um período de descanso, meditação e recuperação. Mas não se sabe bem, talvez nem eles próprios o saibam, que há entre os três um laço de harmonia que os levou a uma fusão de espírito que é a fonte real de todo o poder. Essa mente que surgiu do contato dos três homens facilitou-lhes uma combinação de forças e fontes de conhecimento com os quais a maioria dos homens não está ainda familiarizada. Se o leitor duvida do princípio ou dos efeitos aqui descritos, deve lembrar-se de que mais da metade da teoria aqui abordada já é fato conhecido. Por exemplo, é mais que sabido que esses três homens gozam de grande poder e que são riquíssimos, que começaram sem capital e com muito pouco estudo, e que tinham contato mental periódico uns com os outros, que foram sempre amigos, vivendo em harmonia, e que as suas realizações são tão notáveis a ponto de ser impossível compará-las com as de outros homens nos seus respectivos campos de atividade. Esses efeitos são conhecidos praticamente por qualquer menino de escola no mundo civilizado, assim não pode haver mais discussão a esse respeito. No que se refere à causa das realizações de Ford, Edison e Firestone, podemos estar certos de uma coisa: elas não foram, de maneira alguma, conseguidas à custa de truques, de embustes, meios sobrenaturais, revelações ou qualquer outra forma de lei que não fosse natural. Esses homens não são prestidigitadores. Trabalham com as leis naturais, leis que, na maioria, são bem conhecidas de todos os economistas e líderes no campo da ciência, excetuando, possivelmente, a lei em que se baseia a química mental. Essa não está ainda suficientemente desenvolvida para ser classificada pelos homens de ciência no seu catálogo de leis conhecidas.
Um mastermind pode ser criado por qualquer grupo de pessoas que desejem coordenar as suas mentes no espírito de perfeita harmonia. O grupo pode ser composto de qualquer número a partir de 2. Os melhores resultados são conseguidos quando se fundem 6 ou 7 mentes. Já se sugeriu que Jesus Cristo descobriu a maneira de empregar o princípio da química mental e que os seus milagres nasceram do poder que ele desenvolveu através da fusão dos espíritos dos seus 12 apóstolos. Acentuou-se que, quando um dos discípulos, Judas Iscariotes, traiu o mestre, a associação mental desintegrou-se imediatamente e Jesus enfrentou a catástrofe suprema da sua vida. Quando 2 ou mais pessoas se harmonizam em espírito e produzem o efeito conhecido por mastermind, cada componente do grupo se torna investido de poder de entrar em contato e adquirir conhecimentos através do subconsciente de todos os outros membros. Esse poder se torna logo patente, tendo por efeito estimular a mente a um grau superior de vibração, evidenciando-se assim na forma de uma imaginação mais viva e a consciência de que parece ser um sexto sentido. É através desse sexto sentido que as novas ideias surgem na mente. Essas ideias assumem a natureza e a forma do assunto predominante no espírito do indivíduo. Se todo o grupo se reuniu com o propósito de discutir um dado assunto, as ideias relativas a esse assunto aparecerão no espírito de todos os presentes, como se uma influência externa as tivesse ditado. Os espíritos dos que participam dessa associação mental tornam-se magnetos, atraindo ideias e pensamentos de uma natureza superiormente organizada e prática, de onde ninguém sabe. Os homens deixam de nos interessar quando descobrimos suas limitações. O único pecado é a limitação. Logo que se descobrem as limitações de um homem, ele está abandonado. Emerson. Pode-se comparar o processo de fusão mental com o ato do indivíduo que liga muitas baterias elétricas a um simples fio transmissor. Assim, toda a força passa apenas por aí. Cada bateria aumenta o poder que passa por essa linha por meio do acréscimo da quantidade de energia que conduz. O mesmo acontece no caso da associação mental para formar o mastermind. Cada espírito, por meio do princípio da química mental, estimula todos os outros espíritos que compõem o grupo. E assim a energia se torna tão intensa a ponto de penetrar a energia universal que se chama éter, a qual, por sua vez, toca em cada átomo do universo inteiro. O moderno aparelho de radiosubstância, em grande parte, a teoria aqui exposta. É preciso construir poderosas estações transmissoras a fim de que a vibração do som possa ser controlada e assim captada pela energia muito mais vibrátil do éter, sendo finalmente conduzida em todas as direções. Uma associação mental composta de muitos espíritos, de maneira a produzir uma forte energia vibradora, constitui quase que a reprodução exata de uma estação de broadcasting. Não há orador que não tenha sentido a influência da química mental, pois é fato bem conhecido que num auditório, logo que os espíritos entram en rapport, há um aumento de entusiasmo na mente do orador, que muitas vezes se dá a roubos de oratória que causam surpresa a ele próprio. Geralmente, os primeiros 5 ou 10 minutos de qualquer discurso são dedicados a aquecer o auditório, isto é, ao processo por meio do qual a mente do orador e a dos assistentes se fundem num espírito de perfeita harmonia. Todos os oradores sabem o que acontece quando esse estado de perfeita harmonia não se verifica numa parte do auditório. Os fenômenos de aparência sobrenatural que ocorrem nas reuniões espíritas são o resultado da reação que os espíritos dos assistentes produzem uns sobre os outros. Esses fenômenos se verificam depois de 10 ou 20 minutos pelo simples motivo de que esse é o tempo exigido pelas mentes para se tornarem fundidas, associadas ou harmonizadas. As mensagens recebidas pelos membros das reuniões espíritas emanam provavelmente de 2 fontes, a saber, dos vastos reservatórios do subconsciente de qualquer dos membros do grupo ou do reservatório universal do éter, nos quais é mais do que provável toda a vibração do pensamento é conservada. Não há lei natural ou raciocínio humano que vá em apoio da teoria das comunicações com pessoas que já morreram. Como é sabido,
qualquer indivíduo pode explorar as reservas de conhecimentos do espírito de outra pessoa mediante o princípio da química mental, e parece razoável supor que essa força pode ser estendida e entrar em contato com quaisquer vibrações que se encontrem no éter. A teoria segundo a qual todas as vibrações superiores e mais refinadas, como as que nascem do pensamento, são conservadas no éter, origina-se do fato bem conhecido de que nem a matéria, nem a energia, os dois elementos conhecidos do universo, podem ser criadas ou destruídas. É razoável supor que todas as vibrações transmitidas de maneira a poderem ser captadas e absorvidas no éter prosseguirão eternamente. As vibrações mais baixas, que não se misturam ou que não entram em contato com o éter, têm provavelmente uma vida natural e morrem. Todos os chamados gênios provavelmente adquiriram sua reputação porque, por mera chance ou de outra maneira, formaram alianças com outros espíritos que lhes facilitaram emitir suas próprias vibrações mentais para um ponto onde pudessem entrar em contato com o grande templo do conhecimento, registrado no éter do universo. Todos os grandes gênios, tanto quanto é possível deduzir dos fatos colhidos, eram pessoas de elevada sexualidade. O fato de ser o contato sexual o maior estimulante conhecido vem em apoio da teoria aqui apresentada. Investigando a fonte do poder econômico, tal como é manifestada pelas realizações de vários homens no domínio dos negócios, estudemos o caso do Grupo de Chicago, conhecido por Big Six, Seis Grandes, constituídos por William Wrigley Jr., proprietário do negócio de gomas de mascar que traz o seu nome e cuja renda individual se diz ser de mais de 15 milhões de dólares. John R. Thompson, dono de uma rede de restaurantes com seu nome. Lasker, dono da agência de publicidade Lord & Thomas. McCullough, proprietário da Parmalee Express Company, a maior companhia de transportes da América. E, finalmente, Ritchie & Hertz, donos dos automóveis de praça conhecidos por Yellow Taxicab. Ninguém pode se tornar uma força na comunidade em que vive, nem conseguir triunfo duradouro em qualquer empreendimento valioso, antes de se tornar bastante grande para culpar-se pelos seus próprios erros e fracassos. Um relatório financeiro digno de toda confiança calculou a renda anual desses 6 homens em mais de 25 milhões de dólares, ou seja, uma média de 4 milhões de dólares para cada um por ano. Uma análise do grupo formado por esses 6 homens revela o fato de que nenhum deles teve qualquer vantagem de educação, que todos começaram sem capital ou amplos créditos, que as suas realizações financeiras têm sido devidas aos seus próprios planos e não a um capricho qualquer da roda da fortuna. Há muitos anos esses homens formaram uma aliança, reunindo-se em períodos fixos, com o objetivo de prestar assistência uns aos outros com ideias e sugestões nos seus vários ramos de negócios. De todo o grupo, Hertz e Ritchie eram os únicos ligados por sociedade comercial. As reuniões eram efetuadas unicamente com o propósito de cooperação e de assistência mútua, com ideias e sugestões e, ocasionalmente, endosso de notas e outras garantias para auxiliar qualquer membro do grupo que estivesse diante de alguma emergência. Diz-se que, presentemente, cada um dos componentes do grupo Big Six é muitas vezes milionário. Em regra, não merece comentário especial ou elogio um homem que nada fez além de acumular alguns milhões de dólares. Entretanto, relacionado com o sucesso financeiro desse grupo, há algo que é bem digno de comentário, estudo e análise, e até mesmo de emulação. Esse algo é o fato de terem eles aprendido como coordenar as suas mentes, fundindo-as num espírito de perfeita harmonia, criando assim um mastermind que forneceu a cada um dos componentes do grupo um meio de abrir as portas que estão fechadas para a maioria da raça humana. A United States Steel Corporation é uma das mais fortes e poderosas organizações industriais do mundo. A ideia que fez surgir essa gigantesca organização industrial nasceu na mente de Albert H. Gary, advogado mais ou menos sem importância, nascido e criado numa cidadezinha de Illinois, perto de Chicago. Gary cercou-se de um grupo de homens cujas mentes estavam fundidas num espírito de perfeita harmonia e assim conseguiu criar a associação mental, Mastermind,
que é o espírito propulsor da grande United States Steel Corporation. Onde quer que se investigue, em toda parte onde se encontrem êxitos notáveis no comércio, nas finanças, na indústria ou em qualquer profissão, pode-se ter a certeza de que a vitória foi conseguida por alguns indivíduos que aplicaram o princípio da química mental, criando assim um mastermind. Esses triunfos notáveis muitas vezes se apresentam como sendo o trabalho de um só homem, mas a uma pesquisa cuidadosa encontrar-se-ão outros indivíduos cujas mentes foram coordenadas. Devemos estar lembrados de que 2 ou mais pessoas podem operar o princípio da química mental e assim criar um mastermind. O poder humano é o conhecimento organizado que se expressa por meio de esforços inteligentes. Não se pode dizer que um esforço é organizado senão quando os indivíduos nele empenhados coordenam os seus conhecimentos e energias num espírito de perfeita harmonia. A falta dessa harmoniosa coordenação de esforços é praticamente a causa principal de todos os fracassos comerciais. Uma vez realizamos uma interessante experiência em colaboração com os alunos de um grande colégio americano. Pediu-se a cada aluno para escrever um ligeiro ensaio sobre o seguinte tema: como e por que Henry Ford se tornou opulento? A maioria dos alunos arranjou relatórios financeiros e balanços do ativo de Ford e empregou esses dados como base para a estimativa sobre sua riqueza. Incluídos nessas fontes de riqueza de Ford estavam o dinheiro em bancos, as matérias-primas e os produtos acabados em estoque, os imóveis e prédios, calculando-se de 10% a 20% sobre o valor dos bens materiais. Um dos alunos desse grupo, composto de várias centenas de rapazes, respondeu da seguinte maneira: os bens de Henry Ford consistem principalmente em 2 itens a saber: 1. Capital, trabalho, matérias-primas e produtos acabados. 2. O conhecimento adquirido pela experiência do próprio Henry Ford com a cooperação de uma organização bem treinada que sabe como aplicar esse conhecimento com as melhores vantagens dentro do ponto de vista de Ford. É difícil calcular com possibilidade de correção, mesmo aproximada, o número de dólares e de centavos que constitui o valor de qualquer dessas 2 espécies de ativo. Mas, em minha opinião, os seus valores relativos são os seguintes: conhecimento organizado da empresa Ford, 75%. Valor em dinheiro e bens materiais de toda a natureza, incluindo matéria-prima e produtos acabados, 25%. É nossa opinião que o rapaz que assinava esse relatório não poderia tê-lo compilado sem a assistência de outros espíritos mais analíticos e experimentados. Inquestionavelmente, o maior ativo de Henry Ford é o seu cérebro. Em seguida virão os cérebros do seu círculo imediato de auxiliares, pois é através da sua coordenação que foram acumulados os bens que ele controla. Se fossem destruídas todas as fábricas de Ford e todas as suas máquinas, todos os átomos de matéria-prima, todos os automóveis já terminados e todos os seus depósitos nos bancos, ele seria ainda assim o homem mais poderoso da Terra no que se refere a poder econômico. Os cérebros que realizaram as empresas Ford podiam duplicá-la novamente em pouco tempo. Há sempre capital em quantidade ilimitada à disposição de cérebros como o de Ford. Ford é o homem mais poderoso do mundo do ponto de vista econômico, porque possui, tanto quanto sabemos, em grau mais elevado que qualquer outro homem no mundo inteiro, a concepção prática do princípio do conhecimento organizado. Apesar do grande poder e do êxito financeiro de Ford, sabe-se que ele errou várias vezes na aplicação dos princípios por meio dos quais conseguiu seu enorme poder. Quase não há dúvida de que os métodos de cooperação mental de Ford foram muitas vezes crus, mas possivelmente isso ocorreu nos primeiros tempos de sua atividade, antes que ele adquirisse a experiência que naturalmente chegaria com a maturidade. Não pode, porém, haver a menor dúvida de que a aplicação do princípio da química mental por Ford, pelo menos no princípio, foi o resultado de uma aliança acidental com outros espíritos, particularmente com Edison. É mais do que provável que a notável visão de Ford, no que se refere às leis da natureza, tenha começado como resultado da aliança amistosa com sua esposa, muito antes do seu encontro com Edison ou Firestone.
Muitas vezes acontece que um homem não descobre que a fonte real do seu êxito reside em sua esposa, como resultado da aplicação do princípio do Mastermind. A senhora Ford é uma mulher extremamente inteligente e temos razões para crer que foi o seu espírito fundido com o do marido que deu a ele o primeiro impulso em direção ao poder. Isso pode ser mencionado sem nenhum desdouro para Ford, pois nos primeiros tempos da sua atividade ele teve que combater poderosos inimigos, como a ignorância e a falta de cultura, em grau muito maior que Edison ou Firestone, ambos dotados naturalmente de aptidões felizes para adquirir e aplicar os conhecimentos. Ford teve que se elevar por seu próprio esforço, acima das suas condições de nascimento. Em um período extraordinariamente curto, Ford dominou 3 dos mais pertinazes inimigos da humanidade e transformou-os em ativo para a fundação do seu triunfo. Esses inimigos são a ignorância, a falta de cultura e a pobreza. Qualquer homem capaz de dominar essas 3 forças selvagens e empregá-las com proveito merece ser objeto de estudo de todas as pessoas menos afortunadas nesse domínio. Estamos numa era de poder industrial. A fonte de todo esse poder é o esforço organizado. A direção das empresas industriais não somente organiza eficientemente os operários, como também, em muitos casos, a fusão de indústrias tem afetado o problema de tal maneira que tais combinações, como no caso da United States Steel Corporation, têm acumulado praticamente um poder ilimitado. Dificilmente se pode passar a vista sobre os acontecimentos do dia sem ter notícia de qualquer associação comercial, industrial ou financeira agindo sob uma direção única, tendo grandes lucros e criando assim enorme poder. Nunca na história do mundo houve tanta abundância de oportunidades de ganhar dinheiro para aqueles que estão cheios de boa vontade para prestar serviços. Um dia é um grupo de bancos, no outro, uma rede de estradas de ferro. Logo a seguir, uma combinação de indústrias de aço, fundindo-se com o objetivo de desenvolver força, por meio de um esforço altamente coordenado e organizado. O conhecimento de natureza geral desorganizado não é poder, é apenas poder em potencial, material do qual poderá desenvolver-se o poder real. Qualquer biblioteca moderna contém um fichário desorganizado de todos os conhecimentos de valor, dos quais a presente civilização é herdeira, mas esses conhecimentos não são poder, porque não são organizados. Todas as formas de energia e todas as espécies de vida animal ou vegetal, para sobreviverem, precisam ser organizadas. Os fósseis dos imensos animais pré-históricos apresentam evidências positivas de que não organização significa aniquilamento. O elétron, a menor partícula da matéria, bem como a maior estrela do universo, e todas as coisas materiais que se acham entre esses dois extremos, oferecem uma prova positiva de que a primeira lei da natureza é a organização feliz daquele que reconhece a importância dessa lei e se esforça por familiarizar-se com os vários modos pelos quais ela pode ser aplicada vantajosamente. O astuto homem de negócios não somente reconhece a importância da lei do esforço organizado, como também faz dessa lei a urdidura e a trama do seu poder. Mesmo sem qualquer conhecimento sobre o princípio da química mental, sem mesmo saber de sua existência, muitos homens acumularam grande poder simplesmente organizando o conhecimento que possuíam. A maioria de todos os que descobriram o princípio da química mental e desenvolveram esse princípio no que chamamos de Mastermind, conseguiu isso por mero acaso. Muitas vezes não reconheciam a natureza real da sua descoberta, nem compreendiam a origem da sua força. É nossa opinião que podem ser contadas a dedo as pessoas que, presentemente, empregam de maneira consciente o princípio da química mental para conseguir poder através de fusão de espírito. Se esse cálculo for certo, mesmo aproximadamente, o leitor verá sem demora que é insignificante o risco de que o campo da prática da química mental venha a saturar-se. É fato conhecido por todos que uma das mais difíceis tarefas que cabem a qualquer homem de negócios consiste em induzir os seus associados à coordenação de esforços num espírito de perfeita harmonia. Induzir a cooperação contínua um grupo de operários em qualquer empreendimento é coisa quase impossível. Apenas os líderes mais eficientes podem conseguir esse objetivo tão desejável,
Mas os dirigentes dessa espécie surgem raramente no campo da indústria, do comércio ou das finanças, e quando isso acontece, o mundo ouve falar num Henry Ford, Thomas A. Edison, John D. Rockefeller, E. H. Harriman ou James J. Hill. Poder e triunfo são sinônimos praticamente. Um emana do outro. Assim sendo, qualquer pessoa que saiba aplicar o poder com habilidade por meio da harmoniosa coordenação de esforços entre vários indivíduos pode conseguir êxito em qualquer empreendimento razoável, possível de ser levado a cabo de modo feliz. Ninguém pense, porém, que uma feliz associação mental, um mastermind, possa surgir imediatamente como um cogumelo, logo que se verifica a coordenação de mentes que pretendem unir-se num espírito de perfeita harmonia. A harmonia, no sentido real da palavra, é tão rara entre um grupo de pessoas como é o verdadeiro cristianismo entre indivíduos que se dizem cristãos. A harmonia é o núcleo em torno do qual deve ser desenvolvido o estado de espírito conhecido por associação mental perfeita ou mastermind. Sem esse elemento de harmonia não pode haver a associação mental completa ou mastermind. Trata-se de uma verdade que não precisa ser repetida. Woodrow Wilson tinha em mente a ideia de criar um mastermind quando cuidou de reunir um grupo de homens representando as nações civilizadas do mundo, ao propor a criação da Liga das Nações. A concepção de Wilson foi a ideia mais humanitária que já surgiu no cérebro do homem, pois parte de um princípio que envolve suficiente poder para estabelecer uma fraternidade